Conversinha ao pé de ouvido de hoje. Quem se atreve a ter certeza? A realidade quântica e a filosofia. Realidade quântica, fazendo alusão a Max Planck e a teoria dos quanta, né? Max Planck achava com razão, porque hoje a ciência iniciática das idades, ou o esoterismo, sempre afirmou isso. A natureza é econômica. Ela não usa excesso de força para levantar um peso de 20 quilos. Para levantar um peso de 20 quilos, né? A gente aprende isso na física também. Você usa o quê? Um esforço equivalente a 20 quilos. Eu não sei como é que mede isso aí, se é em joules, sei lá como é que é, eu não lembro bem da física. Mas você usa uma força para levantar 20 quilos. Porque se você usar uma força para levantar 150 quilos em 20 quilos, você vai jogar esse peso de 20 quilos para longe ou não. Então a natureza é econômica. Isso são os pacotes energéticos de Max Planck. Quer dizer, a energia só usa o suficiente para fazer as coisas, não mais, né? O ser humano é que tem mania ainda, porque ele não consegue se equilibrar com a natureza, ou usar as lições que a natureza passa para a gente. Ele às vezes usa excesso. Então a gente vai nos códigos, está lá, excesso de legítima defesa, por exemplo, no Código Penal, né? Excesso de legítima defesa pode fazer com que a pessoa que praticou a legítima defesa, defendendo a sua honra, a sua integridade física, seja punido por esse excesso, né? Então esse livro, Quem se atreve a ter certeza, é do nosso ouvinte e professor da USP de São Carlos, o Dr. José Pedro Andreetta. Já faz algum tempo que ele enviou-me esse livro, e é dele e da esposa dele, Maria de Lourdes Andreetta. Os dois são pesquisadores, né, desses assuntos, e ele como professor de física, com mestrado, doutorado fora do Brasil, então, portanto, atualizado na física, né, e gosta muito da física nuclear também, escreveu um livro para a gente ler, não é um livro para físico. Apesar que tem aqui algumas fórmulas mais simples, algumas ilustrações interessantes, mas é um livro para eu ler, você ler, qualquer uma pessoa ler, e pelo menos levantar a lebre de que a física está correndo atrás desses assuntos, a química também, principalmente no século XIX em diante, anos 1800 em diante, né, a química passou a correr atrás também daquilo que a teosofia sempre pregou, por intermédio da ciência iniciática das idades, ou Gupta Vidya, como a Helena Blavatsky sempre ensinou. Esse livro aqui não merece somente falar um pouquinho dele e recomendar a você que gosta desse assunto que o compre, né? Ela é da editora Mercúrio. Editora Mercúrio, que tem como seu carro-chefe, até hoje, Operação Cavalo de Troia, do espanhol JJ Benítez, né? E esse livro, Quem se atreve a ter certeza, é bem a propósito de tudo aquilo que a gente fala aqui também já há muito tempo. Eu não tenho certeza de coisa alguma, né? Aí vem o professor Andreetta e diz: eu também não tenho. E quem tem? A ciência tem certeza de alguma coisa? Não. Tolo é aquele que tem certeza, acha que tem certeza. Porque a incerteza é o caminho para você buscar a certeza. É uma questão lógica. O erro é o caminho para você buscar o acerto. É aquilo que a gente prega sempre aqui. Agora, quando vai acontecer esse acerto? Aí entra o esoterismo, né? Ainda não é do alcance da ciência ortodoxa entender isso. Quando vai acontecer o acerto final? Quando terminar o plano da criação, nós falamos isso sempre. E aí partimos para coisas que a gente não pode provar, evidentemente, mas que um dia a própria ciência há de provar. Os dias da criação são 10, a Cabala já fala isso aí. Os sefirotes são 10, cada um responsável por um dia da criação, mas você tem os 3 do plano arquetipal, então são 7 dias mais 3, 10. E eu me atrevo a fazer uma analogia entre o fóton e o seu período de vibração, que é 1 setilhão de segundo, com 1 setilhão de anos, para dar a combinação. O macro é idêntico ao micro, o micro é idêntico ao macro. Então, um macro dia da criação
equivale a 1 setilhão de anos, como a gente comenta sempre aqui. E enquanto que o fóton, que é luz, ou então luz não tem sentido, né? Claro que tem. Fóton é luz. Eu olho para você, uma nuvem de fótons vem da sua direção na minha para eu poder enxergá-lo, né? Então eu sou um emissor de fótons também. Agora, se eu sou criador de fótons, eu não sei. Eu acredito que sim. O Sol é criador de fótons, neutrinos e outras partículas mais subatômicas, como a ciência conhece, né? Mas que o esoterismo diz que não existem partículas subatômicas, elementos químicos. Na verdade, são elementais inteligentes, como o CERN, o acelerador de partículas lá de Genebra, na Suíça, tem provado. Quer dizer, parece haver um piloto dentro de um quark, dentro de um elétron, dentro de um pósitron e outras partículas subatômicas. Então esse livro é fantástico, porque mostra a inteligência de um brasileiro e de sua esposa, né? Procurando mostrar para aqueles que têm a mente ativa, né? Para que aceitem verdades diferentes dessas implantadas de dogmas que estão por aí, e que não podem corresponder à realidade. Não há nada é eterno. Se o ser humano é passageiro, como é que vai ter algo eterno e absoluto? Só na cabeça de quem não entende de lógica, de almas encarnadas poucas vezes ainda, e portanto ignoram certas coisas e não querem nem saber. Preferem ainda um joguinho de futebol, um rabo de galo, né, no final do dia, né, dirigir até 300 por hora, cuspir na rua, jogar latinha de cerveja no chão, né, e outras coisinhas mais aí. Sujar a cidade, que a humanidade é infantil, é psicomentalmente infantil. O ser humano não é mau, ele é só criança ainda, né? E ele cita aqui na página 25 uma frase do Dr. Celso Charuri. Coragem, presta atenção nessa frase, ó. Coragem é aceitar uma verdade que pode ainda não estar dentro de você. Repetindo, coragem é aceitar uma verdade que pode ainda não estar dentro de você. Isso aqui é no comecinho do livro, com o título desse primeiro tópico, 1, né? As crenças, os dogmas e a sabedoria. O porquê dos dogmas, né? O professor Andretta é uma pessoa muito equilibrada, pelo que a gente sente, né? E pelo que já conversamos por e-mail. Ele não está a fim de destruir coisa nenhuma, mas estabelecer parâmetros para você raciocinar, como a gente faz aqui o tempo inteiro. O único desejo dele é abrir as cabeças das pessoas, quem sabe um dia unir tudo. Blavatsky dizia, não há religião superior à verdade. E a gente complementa dizendo palavras do professor Henrique Zé de Souza e de seu seguidor e diretor da presidente da eubiose hoje e grão-mestre da Sociedade Brasileira de Eubiose, do grande ocidente do Brasil. Ele que diz, é hora de pôr tudo para fora. Hélio Jefferson de Souza, né? É hora de pôr tudo para fora. Ou vai ou racha. Vai rachar a maioria, mas os que ficarem vão ter um mundo diferente, melhor pela frente. E então nós temos que superar, mudar esse estado de coisa. Não é possível o mundo ser mantido com essa coisa toda que está aí. Essa corrupção desbragada, esse egoísmo em que só pensa no imediatismo pessoal. Não se usa um egoísmo inteligente. Por exemplo, eu vou ajudar o próximo, porque eu ajudando o próximo, eu estou ajudando a mim mesmo. Mas não porque Cristo falou, ou Buda, ou Maomé, ou qualquer outro. Não, é porque é inteligente fazer isso, né? Se eu trago o miserável para o meu lado e procuro tirá-lo da miserabilidade, eu estou ajudando a mim mesmo, né? Quer dizer, eu estou propiciando a ele uma menor condição dele, quem sabe, partir para um banditismo aí. Não quer dizer também que gente rica não parta para o banditismo, como nós estamos percebendo nesse final de ciclo apodrecido e gasto e tudo atrapalhado que está aí, né? Esse livro é espetacular. Nós não vamos nos limitar só a recomendar esse livro agora para você, não. Está à venda nas livrarias por aí. É da editora Mercúrio. Quem se atreve a ter certeza? A realidade quântica e a filosofia. Nós vamos mostrando esse livro por tópicos e comentando aqui, ligando esses assuntos nossos, certo? E muito obrigado ao professor Andretta e a sua esposa Maria de Lourdes, né?
E apenas continuando mais um pouquinho, no tópico, deixa eu ver aqui, no tópico 2, né? No capítulo 2, a artificialidade das nossas autolimitações. O ser humano não resiste a uma análise lógica, ele desmancha todo, né? Aquilo que é o maior problema na sua vida, na verdade, se você analisar bem, você vai ver que aquilo não é nada. Você percebe uma pessoa num estado de tristeza, numa depressão miserável, você olha para ela e fala, mas gente, espera aí, que motivo há para isso? Aí ela cita, não, porque o meu marido não me procura mais, não sei o quê. E daí? Manda as favas, arruma outro e pronto. Aí é fácil você resolver o problema, na cabeça minha, né? Eu resolvo no tapa a coisa, no estalo e acabou. Mas e você resolve? E será que eu mesmo resolvo no estalo? E os meus problemas, né? Eu estudo os prós e contras, né? A relação custo-benefício emocional e não de dinheiro, e penso, bom, é melhor eu manter o status quo, ou a situação que eu estou, porque se eu sair dessa vai ficar pior, né? Então eu mantenho, continuo. Então eu estou sempre procurando não um estado melhor para viver, mas o menos pior. O menos pior é a felicidade, e o ser humano fica atrás de uma felicidade que não existe do modo como ele imagina, mas ele quer porque quer de qualquer maneira. Ele quer uma segurança que não existe, porque é a insegurança que faz você viver melhor. Se não houvesse insegurança, não haveria polícia, não haveria faculdade de direito, não haveria lei, não haveria coisa alguma. E como é que a gente ia trabalhar? Onde é que a gente ia arrumar emprego, né? Se não houvesse discordância sua que está do outro lado aí achando que eu sou um bobão falando um monte de bobagem, ou você que está aplaudindo e tal, como é que eu teria ouvinte no rádio? São uns que discordam, outros que concordam, está tudo certo, né? Nós é que não sabemos enxergar a coisa. Então, uma outra frase no capítulo 2, do professor Andretta, vivemos aprisionados pelas nossas próprias limitações artificiais. Aí, ó, é aquilo que a gente comenta sempre aqui também. E por desconhecer as nossas reais potencialidades, né? Mas vê se alguém quer estudar a teoria do ato e da potência da filosofia e começar a pensar, né? Uma semente de uma planta qualquer, vamos supor, uma semente de uma maçã, que você tira aquela sementinha ali, uma sementinha daquela, ela em ato ou completa, pronta e acabada, é só uma semente, mas em potência, ela é uma macieira ou uma plantação enorme de maçãs. Um ovo de galinha como ato, pronto e acabado, é só um ovo de galinha. É proteína, você pode fritar e botar dentro de um pão e comer, sei lá, né? Mas um ovo também pode ser uma criação de galinhas que você vai ter no futuro, né? Vamos supor que desse ovo nasce uma galinha, e essa galinha põe mais ovos. Se nascer um frango, você troca por uma galinha, sei lá. E vai fazendo negócio, daqui a pouco você está com um monte de galinha, um galo lá no galinheiro, cantando, né? E você está criando galinha, vendendo ovos na feira e está aí vivendo, ó. Esse é o mito da caverna do Platão. Nós vivemos num mundo escuro, uma caverna escura, ninguém enxerga coisa nenhuma. Aquele que enxerga um facho de luz, ele é obrigado por lei cósmica. Obrigado por lei cósmica a contar para os outros. E parar com essa bobagem de não atirar pérola aos porcos, né? De uma maneira que o povo possa entender, ele tem que contar onde é que está a luz. E onde é que está a luz, né? A luz está em você ensinar para o indivíduo que ele pega aquele ovo, choca, dá um pintinho, esse pintinho pode ser fêmea, galinha, e daqui a pouco ele está criando galinha, dá ideias. Se você observar a sociedade nossa, né, e o comportamento social, você tem grandes coisas na televisão hoje, apesar de muitas porcarias também. Você pega aí pequenas empresas e grandes negócios, né? Cada sugestão para você se virar sozinho. Não é Lula que vai fazer a gente crescer, não. É a gente mesmo. Não é o presidente Bush nos Estados Unidos. Kennedy, uma vez, falou... ele disse, não pergunte aos Estados Unidos o que os Estados Unidos podem fazer por vocês, né? Pergunte a vocês mesmo o que vocês podem fazer pelos Estados Unidos, né? Um país é o seu povo. Um país não é um presidente da república. Ele sai do meio do povo. Ele pode ser um cabeça de bagre tanto quanto o povo. Ele sai do meio do povo, né? Essas coisas todas estão ligadas, interligadas. Isso é esoterismo também. Isso é física, isso é química, isso é biologia, isso é tudo, né? Para que haveria ciência se não houvesse gente interessada em estudar, né?
Tá certo o professor Cristóvão Buarque, doutor Cristóvão Buarque, né, naquela sua campanha memorável à presidência da República, dizendo que o estudo é tudo, né? É tudo, mas quem quer estudar? Então não adianta. A gente já sabia que ele iria perder a eleição. E se ele for candidato de novo à presidência, vai perder outra vez, porque ninguém quer estudar. O pessoal quer curtir joguinho de futebol, snooker, né? Beber um rabo de galo, cachaça, ficar em boteco com a cara cheia querendo mudar todo mundo, mandar e-mail para tudo enquanto é canal, para mídia aí, com raiva disso, daquilo e tal, mas mudar a si próprio ninguém quer porque dá trabalho, né? Nós queremos, eu também sou assim, eu não sou diferente de você. Nós queremos encostar no barranco e esperando que a vida acabe em pão e mel, só felicidade, só alegria, né? Cantando um sambinha e tal, né? E vamos lá, bebendo, comendo e tal. Depois a gente comenta mais sobre esse livro do professor Andretta, né? Paramos aqui no capítulo 3, vamos ficar vários dias falando dele aqui. O livro Quem se atreve a ter certeza? Aliás, ao ser humano só é permitida a incerteza e a dúvida. É a realidade quântica e a filosofia, do professor Dr. José Pedro Andretta e sua esposa, a doutora Maria de Lourdes Andretta. É um livro da editora Mercúrio, deve estar à venda nas livrarias por aí.